entrou aí? Já tá entrando, então não tá falando. E aí, o Leandro? Boa tarde, Leandro. Tá por aí já? Como é que tá? Tá lá. Não pode fazer isso, não. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Leandro. Tudo bem por aí? Fala, Camacho, tudo certo? E você aí, como é que tá? Graças a Deus, tudo jóia. Estamos aí na Tentando luta. organizar aqui, ó, a imagem, aguenta aí. Aí em São João é mais difícil, né? Aí, Heitor. Bacana? Beleza, tranquilo. E aí, como é que começou a semana por aí? Cara, foi bom. De sábado para domingo, você acredita que choveu, cara? Deu uma chuva aqui, ó, 30 milímetros. É? Choveu bem. Aqui no Mato Grosso choveu no norte. Na região central e sul, não. Mas lá na Alta Floresta, lá para cima, Contra Iguaçu, deu uma chuva que eu fiquei sabendo. Choveu bem. Foi bom. Vamos lá, o pessoal está entrando aí, mas já vamos começar o nosso bate-papo aqui, Leandro. Inicialmente, queria te agradecer em nome da LFPEC, você que é um parceiro nosso de longa data, meu amigo pessoal, apesar de judiar de mim, mas eu gosto de você, tá? Bom, a LFPEC é uma empresa pecuária, nós estamos há 20 anos no mercado, desde 2000, né? Nós estamos fazendo 20 anos esse ano. E esse ano também nós comemoramos, né, Leandro, os 500 mil bois abatidos na operação desde que a gente começou com o confinamento, que foi mais ou menos 2012. Tá? Então, a gente tinha um ano importante para a gente. A gente esperava mais, né? Antes da pandemia, a gente estava mais animado. Mas a gente continua tocando aí. Isso faz parte um pouco do que a gente vai contar aí na nossa bate-papo de hoje. Então, a LFPEC tem 3 operações: São Paulo, Mato Grosso e Bahia. São Paulo, a gente está fazendo muito abate de novilhas, China e bois. Mato Grosso, mais boi de parcerias. E na Bahia, um projeto de semi-confinamento e ATF com venda de novilhas prenhas, de Aberdeen ou de Nelore. Então, são 3 projetos e esse ano a gente espera totalizar aí 100 mil cabeças em 2020. Até na próxima live nós vamos atualizar o que a gente já fez esse ano, o que a gente já abateu em 2020. Então, essa a nossa operação. Quem está nos assistindo, quiser saber mais, é só entrar em contato pelas redes sociais. E aí, Leandro, o que você me disse? Ô, Camacho, eu acho que assim, eu também concordo com você, né? A gente estava começando um ano que prometia, né? O ano tinha tudo para ser um ano espetacular para a pecuária. A China com um apetite muito grande. A gente provavelmente já era a expectativa de entrar numa restrição de oferta, né? Retenção de fêmeas, ou seja, menos animais disponíveis e uma expectativa de preço bom. O coronavírus virou tudo de ponta cabeça, né? Mas se você olhar em perspectiva, eu acho que o nosso setor está muitíssimo privilegiado, muitíssimo privilegiado. Eu costumo dizer o seguinte: se chegasse um gênio da lâmpada, chegasse em janeiro e falasse para a gente, ó, você vai chegar em maio, São Paulo, 40 dias sem chuva,
O diferencial da carne bovina para o frango e da carne bovina para o suíno, na máxima histórica, vai ter uma pandemia, que vai estar todo mundo guardado dentro de casa, restaurante fechado, food service fechado, enfim, descrevesse a situação que a gente viveu em maio e perguntasse assim, que preço você acha que vai estar o boi gordo? Todo mundo, com certeza, iria acreditar e ia achar que a gente ia estar num preço muito, muito abaixo do que a gente teve em maio, né? Então, na verdade, o coronavírus, que foi um tsunami para a maior parte da economia, para a pecuária foi uma marolinha. Na verdade, foi uma marolinha. Na Bolsa teve um tumulto muito grande, né? A Bolsa sempre exagera, né, na reação, tanto para baixo quanto para cima. Então, na Bolsa, em maio chegou a vir para R$ 165, em outubro chegou a bater 175, no auge do desespero, com fechamento de restaurante, com essas questões. Mas depois o mercado foi recuperando. E no físico mesmo, a queda foi praticamente irrisória, né? O mercado, a gente começou o ano ao redor de 200, atingiu aí 205, 206 em fevereiro, começo de março, antes do coronavírus, e em maio a gente passou aí ao redor de 205, São Paulo, se pegar o indicador exato como referência. Então, bacana, Leandro. Passou muito Deixa eu te bem, fazer uma pergunta. Antes da gente continuar falando um pouco de mercado, queria que você contasse um pouquinho da sua história aí, da tua empresa, até para as pessoas que estão nos assistindo, para localizar, para saber mais de você e do teu trabalho. Tá. Bom, sem querer alongar muito, eu tenho 15 anos de experiência no mercado, 16 anos já. Entrei no mercado em 2005, uma corretora em São Paulo chamada Red Griff. Foi comprada pelo Credit Suisse, que é um dos maiores bancos de investimento do mundo, né? Eu continuei lá tocando a parte de futuros agrícolas, bastante focado em boi e milho. Em 2012, eu saí do Credit Suisse, fui para o Banco Espírito Santo. Fiquei no Banco Espírito Santo até 2016. Em 2016, a gente decidiu, eu e o Luiz Henrique, meu sócio, a gente decidiu montar a nossa empresa, que é a Radar Investimentos. A gente já tinha uma grande carteira de clientes, né, conquistada ao longo de 2005 até 2012, desculpa, até 2005 até 2016, e a gente montou a Radar Investimentos. Hoje a gente tem a nossa empresa e basicamente fazendo a mesma coisa que a gente faz desde sempre, que é auxiliar produtores, especuladores, empresas, fundos, nas operações do mercado agrícola na Bolsa. Então, basicamente, o que eu costumo dizer é que a nossa função, o nosso objetivo é ajudar o cliente a usar a Bolsa da melhor forma para a expectativa dele, da melhor forma para a necessidade dele. Que pode ser desde a coisa mais simples do mundo, que é comprar uma put, né, fazer um seguro de preço mínimo no boi, até você tentar ganhar dinheiro especulando com commodity, né, fazer operações de especulação. Então, só uma coisa, Leandro. No teu negócio hoje, quantos por cento é boi, quantos por cento é milho, quantos por cento é outra commodity? Só para ter uma ideia. Olha, meu negócio hoje vai ser 60% boi, 30% milho e 10% outros financeiros, né? Ações, renda fixa, dólar. Enfim, agora, na verdade, esse ano mudou um pouco, como você teve uma migração grande de dinheiro para ações, então ações aumentou um pouco. Talvez ações seja ao redor de 20% do nosso business hoje. Então o boi vem para 50%, o milho 30%, e os outros financeiros, incluindo aí ações, dólar e outros renda fixa e outros produtos financeiros, 20% hoje. Bacana, Leandro. Para a gente começar a embasar um pouco, que você vai falar para o segundo semestre, agora a tua perspectiva, queria que você falasse um pouquinho de como é que andou a exportação em 2020 até agora, comparado com 2019, e o impacto disso, tá? A exportação, ela na verdade, foi a tábua de salvação da pecuária nesse primeiro semestre, por conta do coronavírus. Então, a gente teve a crise do coronavírus, o dólar explodiu, rabiscou os 6. A nossa carne
saiu do patamar de 55 dólares por arroba em novembro, né, no auge da compra da China, a gente estava em 55 dólares por arroba, viemos para 34 dólares, a nossa carne ficou extremamente barata no mundo, e aí a gente conseguiu exportar, a exportação já vinha numa crescente e acelerou ainda mais, né? Então, se a gente pegar, estou com os dados aqui, ó, os dados de maio, cadê? Os dados fechados de maio, a gente exportou em maio 155 mil toneladas. Foi quase o recorde de outubro. Em volume? Oi? Em volume é um recorde? Não, o recorde tinha sido outubro do ano passado, mas foi quase. O recorde tinha sido 161, a gente exportou 155. Então, e quanto acima, e se você considerar esses 5 primeiros meses aí, quanto acima do ano passado? A soma. Só para... Se a gente pegar esses 5 primeiros meses, se a gente pegar em faturamento em reais, em maio a gente estava 60% acima do ano passado. Porque você teve 60. alta de preço em dólar, né? Teve alta de preço em dólar e a alta do dólar. Então, somando os dois, e aumento de volume, né? Então, se somando esses 3 vetores, o preço médio por tonelada do que a gente exportou está 60% acima do que estava no ano passado, maio, né? Então, foi a exportação... E se você imaginar que a gente teve diminuição de abate, né? A gente teve diminuição de abate esse ano, e uma retração do mercado interno por conta do coronavírus, por conta do fechamento de restaurantes, empresas, enfim, o share da exportação, que normalmente é ao redor entre 20% e 25%, subiu bastante e deve ter ido para alguma coisa próximo de 30% a 35%. Então, a exportação passou a ser um vetor de precificação muito importante para a nossa roupa. Entendi. E foi, sem dúvida, o que segurou as pontas para a gente não ter tido uma catástrofe. Tá, mas o total de animais abatidos, então, nesses primeiros 5 meses, foi menor do que 2019? Foi menor. A gente acompanha muito os dados do CIF, né? Os abates com inspeção CIF, que são os dados oficiais. O CIF ele divulga os dados muito rápido, mas eles têm várias revisões. Eles vão acrescentando, consolidando os dados ao longo do mês, de modo que, se você olhar o dado, por exemplo, de abril, provavelmente não vai ser o correto, porque daqui um mês ou daqui 15 dias eles vão acrescentando as outras consolidações dos dados. Se você olhar os abates de janeiro, fevereiro e março, né, do primeiro TRI, eu acho que é um dado mais robusto. No primeiro TRI, você quer ver? Eu tenho aqui, ó. Primeiro TRI a gente abateu em janeiro 13% a menos, 13,6% a menos em janeiro, 5,2% a menos em fevereiro. Caramba, meu computador está com um problema aqui. 5,2% a menos em fevereiro e 4% a menos em março. Isso aí vai dar até mais real do que o CIF, é a gente olhar os dados que os frigoríficos com capital aberto divulgam dos abates. E o Minerva divulgou no primeiro TRI dele, o abate do Minerva foi menos 15% no Brasil. Então está mais ou menos em linha. A gente está abatendo menos gado, né? Então, se você somar menor abate de gado, menor consumo no mercado interno e maior volume exportado, a gente tem o share da nossa exportação saindo aí do que era normalmente entre 20% e 25%, caminhando para ser 30% a 35%, que passa a ser relevante na precificação da roupa, né? Cada vez mais. Eu costumo dizer que a exportação é um colchão, né? Ele é um colchão do preço, né? O preço, a hora que ele bate nesse colchão, ele não consegue cair muito mais, porque a exportação dá uma certa sustentação. Porque o mercado interno, às vezes, ele oscila muito, muito forte. E esse colchão está cada vez mais importante, mais
robusto e está garantindo esse preço um pouco mais estável, vamos dizer assim. Né? Além do que a economia também mudou, né? É uma economia mais... Esse foi um dos fatores, Camacho. Porque quando teve a questão do coronavírus, que, né, foi um tumulto sem precedentes, né? E o mercado futuro despencou. Outubro saiu de 215, veio para 170. Um dos fatores que a gente não concordava com essa precificação do mercado futuro era justamente a questão da exportação. Porque você fazia a conta, R$ 170 por arroba, 175 que bateu outubro, com o dólar a 5,50 que estava na época, 5,60 e tendência de alta, você fazia a conta, dava $32 por arroba. Não faz sentido. A nossa carne era a carne mais barata do mundo, o mundo ia vir se abastecer aqui e a gente ia exportar esse excedente que possivelmente o mercado interno não consumisse, a gente ia exportar. Então, esses foram os fatores que a gente tinha uma certa confiança de que não ia ser a catástrofe que o mercado futuro precificou em março. Para a gente encerrar essa parte básica aí, né, de fundamentos básicos, a gente falou de uma exportação mais firme, mais importante, um colchão cada vez mais importante, está segurando os preços. O mercado interno caiu, né, em função de todas as dificuldades. E o ciclo pecuário, que ciclo que a gente está aí na tua cabeça aí? O que você acha que nós estamos em fase de... Eu acho que a gente já começou a retenção de fêmea. Como eu te disse, os dados do IBGE os dados do IBGE acabam sendo de 6 em 6 meses, né? Então a gente ainda não tem os dados desse ano, né? Tem os dados do ano passado, que a gente tinha um abate de fêmea ainda alto historicamente, a proporção de fêmeas no abate. Isso todo mundo viu isso, né? A questão, o tanto de novilha que foi para abate, porque fazia Hilton, porque era mais fácil fazer China. Então a gente veio consumindo estoque. Para esse ano, eu acho que a gente já está tendo uma redução do abate de fêmeas, ou seja, menos fêmeas sendo abatidas, porque o preço do bezerro explodiu e aí o produtor quer manter a fábrica dele de fazer bezerro, ou ampliar a produção de bezerro. Para você ampliar a produção de bezerro, só tem uma forma de você reter fêmea. E aí, quando você retém fêmea, é menos carne que você joga no mercado, a carne do macho tende a valorizar. Então, eu acho que a gente está, nesse momento, acho que a gente está nessa inflexão, saindo de um abate de fêmea alto para começar a reter fêmea, e aí o percentual de abate o percentual das fêmeas do abate vai tender a diminuir esse ano. Tá, mas então, resumo, a gente pode dizer, exportação firme, o dólar, vamos falar um pouquinho do dólar mais à frente, mas a exportação firme, o ciclo pecuário favorável para alta, né? Um ciclo favorável de retenção, e mercado interno talvez sofrendo um pouco mais fraco. É esse o cenário, assim, o resumo desses primeiros 5 meses aí? É esse o resumo, mas aí com relação ao mercado interno, eu faço uma observação, que é uma coisa que eu me pergunto bastante. Em abril, março, abril, né, no auge do problema do coronavírus, a gente teve o diferencial de preço bovino, suíno e bovino frango na sua máxima histórica, certo? Isso me faz imaginar... Máximo que você fala, muita diferença. O maior diferencial. Sim. E aí favorece o quê? Numa situação de crise, de desemprego, como a gente estava vivendo, seria muito razoável imaginar que você ia ter uma migração enorme de consumo de uma proteína, entre aspas, cara, como a bovina, para uma proteína, entre aspas, barata, como a do frango e a do suíno. Principalmente porque o diferencial de preço estava muito grande. Entendi. Inclusive... Mas vamos lá. Vamos falar um pouco das perguntas, está chegando bastante aqui. Eu vou passar um pouco para você. Deixa eu só terminar esse raciocínio. Tá. Então, isso me faz imaginar o seguinte, que a parcela da população que era sensível à renda, sensível a preço, já migrou ao consumo. Porque o diferencial estava muito grande. Então, eu acho que quem está consumindo carne bovina hoje é menos sensível a preço. Você entendeu? Acho que a migração do nosso consumo, o grosso já aconteceu. Porque se não aconteceu com o diferencial frango-suíno enorme como estava em março e abril,
Eu acho que agora a gente está com uma população que está consumindo carne menos sensível a preço. Ou seja, ou por opção, ou porque quer, ou porque gosta, enfim. Então eu acho que isso, a gente está menos sensível hoje a essa questão do desemprego ou da baixa renda da população, afetando negativamente o consumo de carne no mercado interno. Essa é a impressão que eu tenho. Tá. Não, eu também, eu tenho comparado, tenho uns amigos que são uma rede de açougue em São Paulo, e ele está dizendo que a venda dele tá bacana, tá boa. Então, eu estou entendendo, Leandro, que eu não sei a hora que vier a efetiva crise, se é que ela vai vir mesmo, né? A gente achava que o boi ia cair muito, né? Como você falou aí, restaurante fechado e tal. Mas acho que houve uma mudança de consumo. Até falei isso na outra vez, né? Na outra que a gente discutiu aqui com o Michel, que antigamente meu pai eu gastava 50%, 60% do orçamento com comida. As famílias da modernidade, vamos dizer assim, elas gastam, sei lá, 15%, 20% com comida que gastavam. Então agora, apesar da diminuição da renda em função da crise, talvez haverá um aumento do percentual do orçamento familiar para a comida, porque não vai ter muita oportunidade de gastar com viagem, com etc., com coisas que a pandemia, de certa forma, limitou. Tá? Bom, vamos passar para as perguntas. Primeiro, mandando um abraço para a Carolina aí, que é Barreto, que é nossa amiga. Falou que você é um craque, Leandro. Eu tiro o chapéu e é verdade. E uma primeira pergunta diz o seguinte: o que você acha do dólar para o próximo semestre e o impacto do dólar no boi? É uma boa pergunta e é uma coisa que está chamando a nossa atenção. Bom, o dólar ele tem um impacto, como o raciocínio que a gente estava desenvolvendo, né, da questão da exportação, extremamente importante na precificação da arroba. Quando a gente fala de exportação, a gente está falando do dólar. O dólar deu essa explosão, né, chegando até 6. O Banco Central brasileiro operou absurdamente bem esse movimento, né? Ou seja, não querendo peitar o movimento, não querendo brecar, deixando o mercado, deixando o preço à mercê do mercado. O mercado subiu, o dólar subiu. A hora que chegou perto de 6, o Banco Central falou: ó, daqui não vai passar. E aí o mercado entrou em desespero. Então agora o que a gente está vendo é um movimento de stop de posição comprada enorme. E isso aí o mercado é comum acontecer no mercado financeiro, né? Os preços exageram numa direção, depois eles exageram na outra, para depois voltar para o preço de equilíbrio. Os estudos que a gente tem olhado com relação ao fluxo de pagamento, né? Ou seja, o tanto de dólar que entra no Brasil via exportações e remessas de empresas brasileiras no exterior, e o fluxo de dólar que sai do Brasil via importações e remessas de empresas multinacionais que estão no Brasil remetendo lucro para o exterior, esse balanço, o dólar que equilibra esse balanço é algo próximo de 4,70. O número pode variar de acordo com a fonte, mas é alguma coisa próximo disso. Ou seja, o que estiver acima disso é prêmio de risco. Então a gente estava com 6, quer dizer que o mundo estava totalmente avesso ao risco no Brasil. Agora, o dólar está voltando para próximo do patamar de equilíbrio. Então eu acho que se ele resvalar abaixo de 4,70, vai ser uma situação por conta de uma situação de mercado, mas que tende a voltar a próximo desse patamar aí, vamos dizer, 4,70, 4,80. Então você acha que esse aí é o seu número, você acha, para o segundo semestre, 4,70, 4,80, que até estão perguntando aqui. Obviamente, tem um ditado no mercado que fala que Deus criou o dólar para humilhar os economistas, né? Eu não sou economista, mas porque ninguém acerta a previsão do dólar, né? Mas eu acho que o dólar não é muito abaixo do que ele está hoje. Vamos dizer, hoje ele fechou, estou olhando na tela aqui, 4,820. Não acho que é muito abaixo disso, não. Pode ser que ele venha, resvale para baixo, mas ele volta com o patamar de equilíbrio. Não acho que o dólar volta para 4,50, por exemplo, na minha opinião. Não acredito. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Você é um economista, mas você entende tudo. Essa é a conversa que o pessoal coloca nos grupos aí que o Paulo Guedes fez uma jogada de craque nessa movimento do dólar, deixou o dólar subir. Explica isso aí, é isso mesmo? Não, o que aconteceu? O dólar foi subindo, né? O mercado ficava muito desconfortável com o risco Brasil ou com a questão do diferencial de juros, diminuiu muito, né? Antes você tinha um juro no Brasil, vamos dizer, de 14%, e você tinha uns juros nos Estados Unidos de 1%. Agora, o juro brasileiro veio para 3%, caminhando para 2%, e o juro americano está 0,25%. Então, esse diferencial de juros diminuiu muito. De modo que, antes, as empresas emitiam dívida em dólar, porque a taxa de juros em dólar era menor. Então, o cara emitia dívida em dólar para pagar uma taxa de juros menor. Hoje, você pode emitir dívida em reais com uma taxa de juros bastante baixa. Então, não faz mais sentido você emitir dívida em dólar. Faz mais sentido você emitir dívida em reais e usar esses reais para comprar dólar e pagar a tua dívida antiga que estava em dólar. Então, teve esse movimento grande também no mercado que ajudou a subir o preço do dólar. Mas isso foi para trazer o preço do dólar de 4, que estava no começo do ano, até 4,50, 4,60. Depois daí, foi medo do Brasil, crise do coronavírus, enfim. E o que o Banco Central fez? Conforme o dólar foi subindo, o Banco Central não atuou de forma muito veemente no câmbio, vendendo o dólar para segurar a cotação. Como o dólar não estava impactando tanto a inflação, porque a atividade econômica estava muito baixa, o Banco Central deixou o dólar subir. E foi vendendo à medida que o mercado ia subindo, ele ia vendendo um pouquinho, vendendo um pouquinho, vendendo um pouquinho. De modo que o preço médio de venda do Banco Central, seja através do swap, ou seja através das vendas de linha, né, venda direta de dólar, está lá em cima. E aí, quando o dólar caiu, o Banco Central, se zerasse essa posição, que ele ainda não zerou, né? Então tem essa questão também, o Banco Central não zerou, ele não entrou comprando dólar. Mas se ele zerasse essa posição, ele ia ter um ganho financeiro gigantesco, né? Com essa posição dele vendida em dólar. Bacana. Bom, falamos que a exportação firme, mercado interno, vamos dizer assim, eu diria que a estabilidade, né? Eu não sei você, mas uma estabilidade não vai impactar tanto no preço. Dólar na faixa de 4,80. Falar de confinamento, você acha que vai ter muito confinamento? O Mato Grosso aqui diz que não vai ter muito confinamento esse ano. Qual a sua visão aí? Quais são as suas informações sobre esse fundamento aí, para o segundo semestre? Pegando a informação, a turma que vende ração, a amostragem dos nossos clientes, que a gente conversa, que a gente tem mais contato, e somando com isso, com a história recente da arroba, né, com relação à atratividade econômica do confinamento, a gente está acreditando fortemente que a gente vai ter redução do confinamento. Não só confinamento, mas confinamento e semi-confinamento. Por quê? A oferta do confinamento ela é construída basicamente em 3 pilares. O Samarco vai me corrigir se eu estiver falando alguma besteira. Preço do boi magro, preço da comida e preço de venda que é dado pelo mercado futuro. Em nenhum momento, esses 3 pilares ajudaram. O preço da comida no primeiro semestre foi caríssimo, bastante acima do que estava em 2019. Preço do boi magro caríssimo e, na maior parte das vezes, proibitivo. E o preço da venda dado pelo mercado futuro é péssimo, porque esse ano a gente teve o outubro passando abaixo do maio. Ou seja, normalmente você tem um diferencial de preço maio e outubro de 5%, 6%. Esse ano foi 1% negativo, ou seja, outubro abaixo do maio. Então, desses 3 pilares, nenhum incentivou o confinamento. Aí muita gente vai falar, mas você está falando isso por causa do mercado futuro, pouquíssima gente usa o mercado futuro para travar preço. Eu até concordo, pouca gente usa o mercado futuro para travar preço. Mas é impressionante como muita gente usa o mercado futuro para tomar decisão. Às vezes o cara não trava preço, mas ele olha, Pega uma noção. Oi? Pega uma noção para ver se vale a pena ou não. E às vezes, muitas vezes, erroneamente, toma essa precificação do mercado futuro como uma verdade absoluta e acaba não fazendo a operação. Então, eu acho que essa primeira rodada de confinamento
aí julho, agosto, já está comprometida. Acho que já tá, na minha visão, pelo menos, já está certo que a gente vai ter menos oferta. Eu vou dar uma base, né? Para o pessoal aí. Em abril, quando surgiu aí o problema, se agravou, né? Que todo mundo achava, ficou na dúvida do que ia acontecer no mundo com esse negócio da pandemia. Tudo parou. A gente praticamente entrou muito pouco boi no confinamento, mês de abril. Então, provavelmente nós vamos ter um buraco aí na frente. Então, é justamente isso que é uma outra coisa também que eu bati muito nessa tecla. O tumulto do coronavírus e a queda do mercado futuro aconteceu no pior momento possível, que era justamente quando o momento de finalização, ou partir para a implementação da estratégia que foi traçada no começo do ano. Então, quem ia confinar, falou, não, beleza, eu vou fazer isso, e vou mandar tantos boi para o coxo, porque eu alivio o meu pasto aqui. Quando veio aquele tumulto e o mercado futuro despencou, deu tempo de todo mundo pisar no freio do que estava programado para fazer e rever a sua estratégia. Então, o gado que ia para o coxo, se eu ia mandar 3 mil para o coxo, eu vou mandar 1.000, vou mandar 1.500. 1.500 eu deixo aqui no pasto, dou um suplemento para passar a seca meio sem perder peso. Então, deu tempo deu tempo dos players, dos pecuaristas, reverem a sua estratégia. E eu acho que isso vai impactar de forma significativa a oferta em julho e agosto. A nossa cabeça sempre foi julho e agosto, mas parece que o mercado está antecipando o negócio. Acho que em junho a gente já está vendo um movimento de falta de oferta bastante significativo no Brasil inteiro. E isso é uma coisa interessante, porque eu achava que em junho a gente poderia ter um pouco de oferta, um pouco mais de oferta do MS, aquele oferta final de pasto, que a gente não teve esse ano, a gente não teve até agora nenhum momento de pressão por conta de oferta. O que a gente teve em diversos momentos foi a indústria tentando recuar preço, vamos dizer, meio no grito, sem ter como contrapartida aumento de oferta. E eu imaginava que a gente poderia ter isso no final da safra. A gente não teve até agora. E cada dia que passa vai ficando mais difícil de ter, porque a gente está sem chover, tirando essa chuvinha de fim de semana em algumas regiões aqui de São Paulo, a gente está sem chover já há muito tempo, né? Eu imaginava também que o buraco ia ser mais para frente, né? Mas eu estou percebendo que uma queda de oferta um pouco maior agora. Já começou agora. E na verdade, junho já faz muito tempo, já que a safra mesmo de chuvas, né, em junho. E a gente não viu isso aí. Então, a pergunta aqui para você, Leandro, qual é o impacto de Austrália e Argentina, e quando pensando na exportação desses países, qual é o impacto que eventualmente esses países têm no mercado brasileiro? Ou seja, na demanda que os outros países podem ter pela exportação, deixando de importar do Brasil para importar desses países? Olha, a Argentina acaba sendo um concorrente um pouco mais direto nosso, porque ela atua nos mesmos mercados que a gente, como a Europa e a China. E a Argentina está muito barata, porque a desvalorização da moeda argentina também foi muito forte. Então, a Argentina no mercado mundial está barata. Mas a Argentina tem um problema de volume, né? Ela não tem um volume significativo de oferta. A Austrália, eu não considero ela como um concorrente direto nosso, porque a Austrália está muito focada em atender os mercados que pagam muito para ela, como Japão e Coreia, entendeu? Então a China, ela atende a China, mas mais como uma complementação do portfólio de venda da Austrália. O que a Austrália realmente briga e onde ela é competitiva e onde ela foca o poder de fogo dela Japão e Coreia do Sul. São os mercados que mais pagam, os mercados premium, que não é tanto volume, mas é muito preço. Então a Austrália está lá. Eu não acho que ela impacta, que ela briga de igual para a gente. Por exemplo, no mercado chinês, mesmo estando muito mais próximo da China do que a gente está, né? Então eu acho que a China, nesse momento, ela demanda volume e preço. E, obviamente, uma qualidade básica, né? Uma qualidade boa, com volume e preço. Que é o que a gente tem, a gente consegue atender. Por isso que a exportação nossa para a China está quebrando recorde de mês atrás de mês, né?
Entendi. E a Argentina? Você acha que tem volume, tem preço para competir com o Brasil? Preço tem por conta da questão da desvalorização da moeda deles, eles têm qualidade, eles são reconhecidos como carne de qualidade, né, a Argentina, coisa que o Brasil ainda não é. Mas eles não têm o volume da Argentina ainda é limitado, né? Então, se der preço e volume no mundo, vai ter que vir no Brasil, não tem jeito. Tá. Para a gente encerrar essa parte de exportação, para ambos, você acha que o mercado chinês é um mercado para sempre ou é um mercado temporário? É uma pergunta aqui. Eu acho que é um mercado para sempre. A ocidentalização dos hábitos alimentares da China é uma coisa que está acontecendo. Aliás, não só dos hábitos alimentares, né, dos hábitos culturais. E a ocidentalização da China. Ela está acontecendo e ela vai continuar acontecendo. Eu acho que a questão da peste suína africana foi um gatilho que acelerou o processo. Talvez o que fosse acontecer em termos de aumento de compra da China seria paulatino ao redor de 5 anos, aconteceu em 2, por conta da peste suína africana e do déficit de proteína deles. Mas eu acho que a tendência é continuar. A China é um mercado enorme, é um mercado importante. É muito importante a gente manter essa parceria com a China, porque eu acho que é lá que é onde vai aumentar a demanda. Não é na Europa. A população da Europa está envelhecendo. A população da Europa está preocupada com carne, se a carne veio da Amazônia, com bem-estar animal, com, sei lá, N fatores. Eu acho que a gente tem que vender para quem quer comprar. E quem quer comprar nesse momento é a China. Óbvio que a concentração da nossa exportação muito grande na China é uma coisa que incomoda. É óbvio que não é bom você ficar na mão de um mercado só comprador de forma muito relevante. Mas eu acho que é lá que a gente tem que espremer, que é lá que vai ser o caldo. Entendi. Bom, vou voltar a falar um pouquinho mais de confinamento. O Paulo Emílio, que é um grande amigo lá da Grandes Lagos, lá de Goiás, manda um abraço para você, para a gente aqui. E ele está dizendo o seguinte: lá em Goiás, que bastante procura para Boitel, né, e ele está falando que está ele acha que está um pouco diferente, né, desse cenário que muitas vezes a gente acha de pouco confinamento. Então, mas eu vou falar, antes de você falar, eu vou falar para o Paulo o seguinte: o que eu estou reparando? Confinamentos médios que estão meio indecisos, né? Aquela coisa que não é o negócio principal dele, ele está exatamente com esse comportamento que a gente falou, ele está analisando para ver se vai fazer, se não vai e tal. Agora, confinamento profissional, como é o Paulo Emílio lá, né, da Grandes Lagos. A gente aqui, modéstia à parte, também trabalha confinamento, nós vamos ter que confinar mesmo. Então, a gente tem reparado que está aumentando realmente. Tá? Então, eu acho que são 2 tipos de confinamento, vamos dizer assim. Aquele que é profissional, que está no negócio, todo mundo sabe que não vai parar, eu estou vendo que está tendo uma procura um pouco maior. E aquele que é uma outra ferramenta, que é um confinamento às vezes menor, que não sabe se vai confinar na fazenda, tem a opção de deixar no pasto, esse está pensando 2 vezes. Então, essa é a minha visão, Paulo. E parabéns aí pelo trabalho da Grande Lago. Então, mas olha só, uma outra coisa, uma outra observação. São também 2 fatores. Tem muita gente também que, às vezes, o cara ia dar 2 giros e ele só vai fechar o gado agora, fazer um girão só que vai sair em outubro. Então, o que é o cenário que a gente está trabalhando agora? Do que a gente está vendo, eu acho que a falta de oferta para julho, agosto, de certa forma, já está contratada. O gado que era para estar em julho e agosto, que era para sair em julho e agosto, tinha que estar no coxo agora, e a gente está vendo muitos confinamentos que não estão com a sua carga máxima para soltar gado nessa época. Então, esse é um ponto. Então, o que a gente pode ter? Uma falta de oferta agora, julho e agosto, os preços subindo de forma mais forte, e aí gera uma oportunidade para você fixar preço, por exemplo, para outubro, onde ainda dá tempo
de você fazer oferta para outubro, né? Se você pôr gado no coxo agora, os preços subirem, a safrinha de milho vai entrar, então o milho está caminhando. Aqueles 3 pilares que eu falei, né? De preço do boi magro, preço da comida e preço do mercado futuro, começa a ficar menos pior ou começa a ficar melhor agora. O preço do outubro está subindo um pouquinho, o preço do milho está caindo, a safrinha está entrando, o boi magro ainda está ruim, não tem muita expectativa de melhora, mas a conta começa a melhorar. Então você pode ter um movimento de colocar boi no coxo agora, só que esse boi vai sair para frente, ele não vai tampar o buraco que, no meu modo de entender, já está mais ou menos contratado para julho e agosto. Né? Não, bacana. Tem uma outra questão também, que é talvez até mais relevante do que o confinamento, que é o semi-confinamento. Que muita gente não fala do semi-confinamento, mas a engorda intensiva, principalmente no Mato Grosso, a engorda intensiva a pasto, ela aumentou bastante nos últimos anos, né? O pessoal tratando de gado a pasto para engordar. Como a hora que o cara estava tomando essa decisão de comprar insumo, de fazer o que estava tudo virado de ponta cabeça, muitas vezes o cara pode ter decidido o seguinte: não, eu vou, em vez de eu dar uma ração para engordar, eu vou dar uma ração de mantença, deixar meu gado no pasto e eu abato na safra do ano que vem. Eu vou vender um boi gordo agora para comprar um bezerro numa relação de troca que não está muito interessante. Deixa, vou passar para o ano que vem. E eu acho que esse é um fator também que pode ajudar a gente a ter menos oferta agora nesse curto prazo. Né? Falando em bezerro, tem uma pergunta aqui do Pedro Luiz, ele está perguntando, o preço de hoje é pela escassez do mesmo ou é investidores, né? Gente nova entrando e comprando, colocando dinheiro no bezerro? Então, 2 fatores. Eu acho que a gente está... Na verdade, assim, essa questão do bezerro é uma questão interessante, é uma questão até meio filosófica, né? A pecuária brasileira, ela cresceu viciada num bezerro barato. Essa é a verdade. Porque o bezerro não era uma atividade econômica. A cria não precisava ser uma atividade econômica. A cria era subproduto de abertura de novas áreas. Então, a atividade principal era uma atividade imobiliária, né? De você abrir fazenda, você punha as vacas lá, você punha 100 vacas lá, 100 vacas. Se 100 vacas te desse 50 bezerros por ano, tá bom, você vende os bezerros e o rebanho vai crescendo. A partir do momento que o rebanho brasileiro, a abertura de novas áreas fica inviável, e o rebanho brasileiro passa a se estabilizar, a atividade de cria, para existir, tem que ser uma atividade economicamente viável. Para ela ser economicamente viável, o produto dela tem que ser valorizado. Porque você tem uma demanda. Imagina que a pecuária veio limpando o que tinha de gado errado, ela limpou o gado errado, boi magro, velho, não tem mais, o confinamento limpou esse gado. Aí veio no garrote, veio no boi magro mais novo, no garrote, e agora chegou no bezerro. O gargalo é a produção de bezerro. Você pega uma fazenda de, sei lá, 1.000 hectares, você tem um confinamento lá, você pode ter 10 mil bois, 100 hectares, vamos falar. Você pode ter 10 mil bois em 100 hectares. Uma fazenda de cria, para você ter 1.000 bezerros, você tem que ter 1.000 vacas, vão produzir. Se for 100% de prenhez, 1.000 vacas produzem 1.000 bezerros por ano. 50% macho, 50% fêmea. Para você ter 1.000 vacas, você tem que ter 2.000 hectares de pasto, 1.500 hectares de pasto. Então você tem uma limitação física para isso. Você não consegue verticalizar ou crescer tanto a produção de bezerro como você consegue potencializar, por exemplo, a engorda. Então, o bezerro ele vai ser um produto de maior valor agregado, sempre, não tem dúvida. Bezerro barato não vai mais ter. Ele pode ser caro ou pode ser muito caro. Barato ele não vai mais ser, porque ele precisa ser... Mas você sabe que nessa linha aí, a gente está cada vez mais perto dos mercados australiano, copa americano e tal, que o bezerro, a partir do momento que a gente começa a ficar cada vez mais eficiente na engorda, se acaba passando um pouco dessa eficiência para o preço do bezerro. Exatamente. Entendeu? Que é o que está acontecendo hoje, né? A gente nunca teve uma relação tão bacana. Antigamente, o confinamento era um problema por causa disso, né? Você, muitas vezes, a tua roupa produzida acaba ficando mais caro que a vendida. Quando você tinha aquelas oscilações malucas de preço e tal. Hoje, você consegue ter... Faz muito tempo que eu não vejo uma roupa produzida ficar mais caro do que uma roupa vendida. Então, isso... Mas essa eficiência produtiva que o confinamento tem,
e aí eu tiro o chapéu para os produtores brasileiros, porque eles são fantásticos. A revolução que a pecuária teve nesses últimos 10 anos é um negócio digno de livro mesmo. Mas aí é o que você falou, a eficiência do confinamento está ajudando a subsidiar, entre aspas, os setores para trás. O boi magro, o bezerro, que tem, vamos dizer que eles têm limitações à eficiência. Eles não conseguem ser tão eficientes quanto o confinamento. Porque o confinamento é uma fábrica, né? Eu costumo brigar que o confinamento não é pecuária. O confinamento é uma indústria, né? É uma indústria de precisão, porque a margem que vocês têm para trabalhar e a margem para erro, ela é zero. Então você tem que ser profissional e tem que fazer o negócio muito bem feito. Essa eficiência, que já está quase que chegando no limite, talvez, está sendo repassada para os outros setores que têm limitações. Por exemplo, a cria é uma limitação biológica, uma vaca produz 1 bezerro por ano, ponto. Então, você precisa de 1 hectare para ter uma vaca, você precisa de 1 hectare para ter um bezerro, grosso modo, né? Então, você tem essa limitação, que você não tem no caso do confinamento, né? Leandro, a gente está caminhando para o final. Dá um panorama bacana aí. O que você acha? Qual que é a tua estratégia de negócio aí para o segundo semestre agora? Você vai colocar boi agora? Vai colocar mais à frente? O que você está... Leandro vai fazer com os 50 mil bois seus, né, Leandro, esse ano? Ainda não. Um dia quem sabe eu chego lá. Ainda não, eu acho, na minha cabeça, o gado que na minha operação particular, que é uma operação pequena, óbvio, né? Mas eu preciso confinar. Eu dependo do confinamento para eu potencializar o meu ganho a pasto. A minha operação é mais viável, é mais eficiente na chuva, né? Eu gosto de empurrar o carro na descida. Então, a pasto, beleza, minha fazenda vai com lotação alta. Mas para eu trabalhar com a lotação alta a pasto, eu preciso ter a válvula de escape, que é o confinamento na seca, né? na entre-safra. Só que eu não tenho volume para ter um confinamento meu. Então, eu tenho que procurar prestadores de serviço aqui em São Paulo, que são adequados para eu desovar esse gado. Esse gado meu, do excesso da produção da safra, das águas, já está no coxo. Não está travado ainda. Que é? Eu tenho put, né, preço mínimo comprado para esse gado. A minha cabeça, o que é? O mercado deve dar, se eu tiver certo, né? Eu acho que o mercado deve subir mais um pouquinho agora, talvez julho, começo de julho, meados de julho, o mercado dá um spikezinho, a hora que a China voltar com um pouco mais de apetite na compra. E aí, nessa subida, que se Deus quiser vai vir, eu vou fixar o restante do gado, pelo menos até outubro e novembro. Essa é a minha cabeça da minha operação. Mas, por enquanto, eu acho que fixar os preços atuais, ou seja, você fixar outubro no mesmo preço que passou maio, né, a safra, eu não vejo muita atratividade. Óbvio que, né, a gente tem que ter o preço mínimo garantido para não ter risco, né, por exemplo, se a gente tiver qualquer problema com a China fala, não quero mais comprar carne no Brasil. Lógico que isso é muito difícil de acontecer, porque eles precisam, né? Mas se a gente tiver qualquer problema com a China, a gente pode ter algum susto, uma surpresa desagradável de preço. Por isso, eu procuro garantir o mínimo, compro uma put aí gastando aí R$2, para ter o seguro de preço mínimo e deixa a máxima livre para caso o mercado suba, como a gente imagina que pode acontecer. Leandro, essa dica tua já valeu a live, tá? Quem pegou, pegou. Essa valeu a live. Muito bom. Aqui é o seguinte, tem uma pergunta que eu também depois vou complementar a tua resposta, mas diz o seguinte: não se fala mais em gado exportado vivo, né? Boi em pé. O que aconteceu? É o bezerro caro? O que está acontecendo na sua opinião? Não, na verdade, assim, a gente tem acompanhado algumas exportações. Teve um embarque grande no Pará, acho que se não me engano, na semana passada. Está tendo alguns embarques aqui em São Sebastião também. Sinceramente, eu não saberia dizer se isso é porque porque o volume exportado de gado vivo diminuiu ou porque parou de ser divulgada essa exportação de gado vivo. Porque a questão do gado caro, se você fizer a conta em dólar, que é a conta que tem que ser feita, né, porque o importador lá fora, a conta é em dólar. O gado nosso ficou até mais barato. Por exemplo, se você pegar o ano passado, né,
em novembro, no auge da exportação nossa, no auge do volume exportado para a China, outubro e novembro, que foi aquele frenesi de compra, que a arroba foi para 220, 230, a gente estava $55 por arroba. Agora na safra, com o dólar a 5,50, caminhando para 6, agora a conta mudou um pouco, mas a arroba estava $35. Então a nossa arroba estava muito mais barata. Então eu não acho que é por conta de preço, não. E eu não saberia dizer se realmente a exportação de gado vivo esse ano está diminuindo, porque a gente ainda não tem os dados consolidados, ou se a gente só está tendo a percepção que está diminuindo, porque a gente não está ouvindo falar da exportação, mas ela está acontecendo normalmente. Eu sei que está acontecendo, eu não saberia dizer o volume. Você sabe que eu tenho dois pitacos aí nessa coisa do gado vivo. A primeira é que os países que exportam, principalmente a Turquia, né, o Egito, políticos e econômicos que estão lá, e com essa pandemia fica essa coisa de exporta, não exporta, mas ela está acontecendo. Ela está acontecendo. E eu não sei também precisar números, mas eu sei que está acontecendo. E a gente não está vendo muito, porque agora só se fala em Covid, né? Então o jornal está tem espaço para divulgar outra notícia. Então não está dando tempo para divulgar as exportações aí. Essa é a minha visão simplista aí. Outra coisa aqui, mais uma pergunta para você, Leandro. Você já falou disso aqui, mas para proteger o preço via BMF, né? Quais seriam as ferramentas aí, só para deixar mais claro isso para o pessoal? Assim, de forma bastante simplificada, você teria duas formas básicas. Uma é você travar efetivamente o preço, ou seja, você vender mercado futuro. E quando você vende o mercado futuro, se você é produtor, né, vira um jogo de soma zero, porque se o preço cair, você vai receber ajuste financeiro da bolsa, só que em contrapartida o teu boi físico vai estar se desvalorizando. E se o mercado subir, você vai ter desembolso financeiro, ou seja, você vai pagar ajuste financeiro para a bolsa, mas a contrapartida é que teu ativo físico, né, teu boi, está valorizando. Então, uma coisa compensa a outra, é um jogo de soma zero. Isso de forma bastante simplista, né? No caso do mercado futuro. De você travar preço. Essa é uma das alternativas. A segunda alternativa é você fazer um seguro de preço mínimo, que é o que eu acho que, via de regra, é mais recomendável para 90% das operações, que é o raciocínio igual ao seguro de um carro. Você paga um valor lá, seja 2,50, 1,50 por arroba, para você ter um preço mínimo garantido na data de abate dos seus animais. Se o preço do mercado cair abaixo do seu preço mínimo, você recebe tudo que estiver abaixo. E se ele estiver acima, você fez o seguro e não bateu o carro. Ou seja, se o mercado estiver acima do seu preço mínimo, você vai perder o valor que você pagou para comprar o preço mínimo, ou seja, você paga o valor que você pagou pelo seguro do carro, você perde o valor que você pagou pelo seguro do carro, mas você vai ter o benefício de vender seu boi a um preço maior lá na frente. Então, em pouquíssimas palavras, seriam essas duas alternativas que você pode usar a bolsa para gerenciar o risco de preços da sua fazenda. Não, bacana. Estamos caminhando para o final aí. Eu vou dar minha última resumida, né, na que a gente conversou. Falamos de exportação, falamos de mercado interno, falamos de ciclo pecuário, falamos de boi vivo, falamos de operação B3 aí pela radar do Leandro, e falamos também da questão do confinamento, né, de ter mais ou ter menos. Falamos de confinamento profissional, talvez os confinamentos que aqueles que ainda não estão muito seguros, que têm a possibilidade de deixar no pasto. Enfim, o cenário é promissor. Trabalhar, vamos colocar boi para engordar, que eu acho que vai ser bacana esse segundo semestre aí. A gente vai passar bem para essa pandemia trabalhando. Eu sou um entusiasta do confinamento, eu sou um admirador do confinamento, porque acho que o cara, para tocar um confinamento, tem que ser muito eficiente. O confinamento, a margem de erro é muito baixa, né? E é um negócio que é dependente de escala, e quando você tem uma escala grande, é o que eu costumo dizer, né? Se você tem 10 mil boi no coxo, a única certeza que você tem é que você acorda de manhã, você vai ter muito pepino para resolver. Então você tem que ser eficiente, tem que ser profissional, tem que ser muito bom na gestão para você comprar
comida na hora certa, comprar comida no preço certo, comprar boi magro, vender boi gordo, enfim, é uma operação de guerra. Por isso que eu acho que, com pouco volume, é difícil você conseguir ter essa eficiência máxima na sua operação em casa. Às vezes faz muito mais sentido você se associar ou fazer uma parceria com confinamentos profissionais, e aí tem vários no Brasil, a LFPEC é um deles, mas, por exemplo, o Camacho falou da Grande Lago, em Minas, em São Paulo tem outros tantos, enfim, é uma coisa que o produtor deve abrir um pouco a cabeça de pensar, fazer conta. Não estou falando que é a solução para todos os não estou falando que é a solução para todos os a solução para todas as atividades, não. Mas fazer conta, de repente, considerar a hipótese de mandar, em vez de engordar em casa, manda para um confinador profissional que acaba, muitas vezes, o resultado financeiro acaba fazendo mais sentido. Então, o confinamento é um caminho. Tá bom. O confinamento, a gente vai seguir o modelo americano. Eu acho que não vai ser uma cópia do modelo americano, porque a gente tem também uma atividade a pasto aqui que é fantástica, é espetacular e não pode nunca ser relegado. Muito pelo contrário, a gente tem que se apoiar nessa atividade a pasto. E o confinamento eu acho que vai caminhar cada vez mais com volumes cada vez maiores. Obrigado, Leandro. Obrigado aí, viu, pela companhia e pela parceria de sempre. Convidar você para colocar os seus 50 mil bois com a gente lá na nossa operação de São Paulo. Pelo menos um pouquinho lá, tá? Vamos sim. Você vai fazer um preço bom para mim, eu vou colocar lá. Fala com o Ricardo lá, que ele quer pegar seus bois. Ó, e queria convidar a todos para na próxima segunda, no mesmo horário, a gente volta. Vamos voltar com o Eduardo Catuta aqui para falar de recria. A importância de uma recria bem feita para o desempenho no confinamento. Um grande abraço a todos. Obrigado, Leandro. Tchau. Abraço. Eu esqueci de falar que vai estar no YouTube.